Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade, Cristo no coração. Amados irmãos, inegavelmente, visivelmente e espiritualmente, nós estamos vendo, sentindo que o nosso país está em uma batalha espiritual de grandes proporções. Isso é manifestado na insegurança que a gente vê nas pessoas, nas nossas autoridades, em todas as direções que olhamos, vemos que há insegurança, insatisfação e medo. A batalha espiritual do cristão, ele tem sete armas para destruir as fortalezas do inimigo, as fortalezas de Satanás. Sempre digo, não me canso de repetir, que não são todos os cristãos que estão preparados para enfrentarem uma guerra espiritual. A própria palavra de Deus nos diz que muitos dirão, Senhor, Senhor, e o Senhor dirá, nunca vos conheci. Ao falar em batalha espiritual, temos sempre em mente a ideia de uma guerra, mas não é uma guerra física, não é uma guerra de canhões, de metralhadora, é uma guerra de luta, de combate, não é? Esta é uma guerra física. Ao estudarmos profundamente sobre o assunto, vemos que a batalha espiritual envolve tudo isso, mas vai muito mais além de guerrear e tornar-se um dos grandes desafios da igreja. Sim, da igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. Nós vimos quantas igrejas estão do lado esquerdo. São centenas, meu irmão, são muitas. São muitas. Pastores, né? Irmãos, até conhecedores da palavra de Deus, mas como o próprio Deus diz, estão no meio do trigo. Estão ali enganando, ludibriando, para que no dia da grande final, eles se revelem muito mais, como estão se revelando. Quando buscamos na palavra de Deus subsídios para entendermos como de fato devemos nos posicionar com relação à batalha espiritual, vemos um grande ensinamento do apóstolo Paulo. Sim, meu irmão. Paulo, quando enfrentava na igreja de Coríntio, uma oposição ferrenha à sua autoridade apostólica, e seus adversários tentavam persuadir a igreja a rejeitá-lo, a excomungá-lo, como diz a Igreja Católica, a expulsá-lo, a eliminá-lo como santo Deus, representante aqui na terra. Então, irmãos, nós estamos vendo já isso. Estamos vendo isso. Alguns se sobressaem pelo seu elo mais afinado com Satanás, né? Então é preciso que nós estejamos espiritualmente
fortalecidos na fé, no conhecimento, na verdade e na vida. Satanás, meus irmãos, não está brincando. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Todos nós sabemos disso. Está destruindo muitas vidas. Esta é a nossa missão. E ele é obstinado para nos destruir, para nos desclassificar, para nos transformar em objeto negativo da fé. Às vezes as pessoas se acomodam com a ideia de que a minha salvação está garantida, o que vier é lucro. E não tem determinação para viver uma vida de abundância, de qualidade, uma vida saudável espiritualmente. E estão sempre, meus irmãos, sempre mesmo, inseguras e indecisas. É preciso, irmãos, abrirmos os nossos olhos para o que realmente é ser um cristão. Não é fácil. É difícil. Um fator interessante de se ressaltar é a tremenda confusão que se faz com as armas e armaduras. Muita gente acha que entrar numa batalha espiritual é simplesmente se revestir com a armadura de Deus e pronto. E não é, meu irmão. É um pouco diferente. Com isso, temos visto muitos crentes entrar e sair de uma batalha espiritual literalmente arrebentado. E por que isso? Por que ele está arrebentado? Porque a armadura é uma proteção, mas usar as armas é uma tomada de posição, é uma tomada de decisão, é uma tomada de fé. São sim, são seguras, são intransponíveis. Porque a armadura é uma proteção, como já foi dito. Usar esta arma é preciso saber e ter posição. São 14 as armas principais. Mas usar estas armas é uma tomada de posição, meu irmão. E nós temos que estar fiéis a ela. Completamente fiéis. No estudo de hoje, nós vamos ver sobre as 7 principais que devemos usar diariamente em nossa vida. Nós temos que estar preparados, conhecendo a verdade, porque esta verdade é que nos libertará. Não é? Primeiro, dedicação a Deus. Dedicação à verdade. Essa é a primeira. A segunda, vida de retidão em todas as áreas. Vida transparente. Vida incorruptível. Uma vida em santidade. Terceira, proclamação do Evangelho. Viver falando o Evangelho por palavras, por vida. Dando exemplos de fé, exemplos de amor, exemplos de certeza que é salvo, que tem a salvação, exemplos na oração perseverante e constante. Quando usamos estas armas contra o inimigo, é como se nós jogássemos uma bomba no arraial de Satanás. E a igreja sai vitoriosa, porque a presença do reino de Deus se manifesta poderosamente. Por isso, meu irmão, é necessário que você ouça, escute e exerça os seus deveres para com Deus. A igreja do Senhor é chamada a um desafio que é diário e precisa estar pronto em conhecimento, em verdade, em vida, para esta batalha espiritual constante e interminável. Irmãos, não é brincadeira, não. O nosso país está em uma luta
ferrenha. Nós seremos vitoriosos dependendo de cada um de nós, porque muitos nas batalhas passadas foram derrotados, porque havia sempre muitos de que não estavam preparados. Portanto, devemos lutar com fé, com segurança, com certeza, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito importante, porque a igreja do Senhor é chamada a um desafio diário e precisa estar pronta para esta batalha espiritual constante contra as armas do mundanismo que atenta entrar, penetrar, modificar, transformar a igreja do Senhor. Agora mesmo saiu uma reportagem que o líder da Igreja Católica, o Papa, fez uma proposta para mudar totalmente a Bíblia, atualizar a Bíblia. A Bíblia não precisa de atualização. A Bíblia é atual. A Bíblia será atual daqui a 200, 500 anos, se Jesus não voltar. Portanto, meu amado irmão, meu amado amigo, as nossas armas estão sendo ditas agora. Prepara-te, pois, para a guerra espiritual. É muito importante, muito sábio estar consciente e sabedor das lutas que nós teremos. E em muitas delas tem entrado através da psicologia, das doutrinas humanas, da filosofia, da neurolinguística, das atividades e passatempos emocionais que substituem a oração. A fidelidade incondicional da palavra de Deus, a fé, a justiça, o poder do Espírito Santo. Amados, é preciso nós estarmos atentos. É preciso sabermos como exercer a nossa atividade cristã. Na cidade, aqui de Linhares, no Espírito Santo, o pastor de uma igreja, no dia das bruxas, fez uma festa de Halloween. Se veste de espantalho e sobe no púlpito e prega vestido de espantalho, alegando não ter nenhum problema. Como não ter nenhum problema? Que festa é essa? Que festa é essa? Não ter nenhum problema? Porque isso é apenas uma representação. Amados irmãos, com certeza que essa maldição trazida pelo próprio sacerdócio da igreja traz resultados espirituais trágicos para as famílias que passam a ser dominadas e manipuladas pelas forças malignas que agem por trás das festas de Halloween. Precisamos despertar para honrar e glorificar ao Senhor nosso Deus. Precisamos assumir nossa posição diante do mundo espiritual. Nós somos o que somos e temos que apresentar o que somos para que o mundo não se engane e para que os nossos inimigos não tenham força nem poder de agirem sobre nós. A autoridade que há em nós, os privilégios que há em nós, os direitos que há em nós, são decorrentes da autoridade conquistada por Jesus para nós. Jesus não morreu em vão. Jesus morreu na cruz no meu lugar, no nosso lugar. E como se eu tivesse sido crucificado juntamente com ele. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Você ressuscitou com ele. Nós ressuscitamos com ele. É preciso não esquecermos disso. Ele deu a sua vida por cada um de nós, para que nós abstivéssemos da prostituição, da lascívia, de tudo o que é do mundo, para que vivêssemos e vivamos em Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este estudo continuará amanhã. Se você gostou, dê o seu like, inscreva-se em nome do Senhor Jesus. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus te abençoe abundantemente
em nome do Senhor Jesus. Amém.